No Batendo Ponto de hoje, Bruno Fisbin, fundador do Colabora App. Ah, eu falei app. Não, pode ser. Não, tá feio. App. Pode continuar? No Batendo Ponto de hoje, Bruno Fisbin, fundador do Colabora App, que eu estou apaixonada, Bom, porque né? resolve várias dores de RH, mas eu vou deixar você contar. Por favor, se apresente e fala do Colabora App. Boa, boa. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui conversando Prazer com é você. meu. Vambora, vamos bater um papo legal. Valeu. Bom, é um aplicativo para RH. Não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas enfim, a gente tem uma série de módulos. Comunicação, treinamento, onboarding, programa de embaixadores, programa de reconhecimento. Tem bastante coisa, a gente ajuda os RHs. E de um modo super simples. Simples. A usabilidade é fantástica. Para todo mundo. Assim, para o RH, para o funcionário e para a gente também. Porque quanto mais fácil é para a gente, menos suporte, menos gente tirando verdade. dúvida, mandando mensagem. Verdade. Então a gente facilita mesmo para todo mundo. Parabéns. Fantástico. Mas quem é o Bruno Valeu. que criou o Colabora App? Porque a história é interessante. Boa. Bom, sou carioca. Moro em São Paulo já tem um tempinho, vai fazer 9 anos, passar rápido. Sou casado, tenho um filho de 9 anos e meio. Sou engenheiro por formação, apesar de nunca ter trabalhado na área. Sou engenheiro eletricista. Fiz alguns estágios na área, mas depois saí totalmente. E, enfim, fundador do Colabora. Dando uma resumida. Tem muita história, mas resumindo é isso. Bem, mas o Caio Infante que nos apresentou. Exatamente. Caio Infante já esteve aqui não só no Batendo Ponto, mas também desabafando no desabafo corporativo. Legal. Inclusive, Caio, vamos voltar fazer bagunça no desabafo Ele corporativo. é o maior fazedor de pontes no RH que eu conheço. Né? É verdade. Maravilhoso. Maravilhoso. Inclusive, ele está agora nos ajudando no Instituto Vascello Goldoni com o nosso chá da tarde de primavera. Que legal. Que é uma coisa bem legal que a Edna adora. Então, ele nos ajuda sempre. Caio é maravilhoso. Ele é ótimo, sim. A gente é amigo pessoal dele, então a gente rasga elogios, né? É verdade, é verdade. Muito bom. Mas o Caio é uma pessoa de sucesso. E agora eu lembrei que eu tenho uma pergunta de fracasso. Todos nós fracassamos. Até o Caio deve ter fracassado, mas eu não lembro qual o fracasso favorito dele, não. Mas me conte o seu. Que fracasso ou aparente fracasso, na verdade, te preparou para o sucesso? Então, eu posso quebrar a resposta em 2, assim. Eu acho que teve um que realmente me impulsionou para o que eu sou hoje, faço hoje, que é ter sido demitido em 2014. Acho que esse realmente foi um pé na bunda bem dado, que me ajudou a depois começar a empreender. Eu já estava começando a ensaiar, ainda era um plano B. E, enfim, é um fracasso. Ser demitido acaba sendo, de certa forma, por mais que tenha sido positivo, né, em linhas gerais, mas é um fracasso. Foi num layoff, na época não tinha esse nome bonito. Hoje eu falo, foi demitido no layoff. Tiro onda. Mas na época era... Demissão em massa. Tem que demitir 300 pessoas em um dia, você tá na lista. E foi assim, literalmente em 15 segundos. Assim, eu entrei com um pé e saí no outro. Ela falou, tô precisando demitir pessoas para cortar custo e tal, você tá na lista, então obrigado, você foi escolhido. Exatamente assim. Uau! Eu falei, tá bom, legal. O que eu faço agora? Porque é a primeira vez, ele falou, não, fica tranquilo, tá tudo já organizado, vai lá no RH que tá tudo certo. Eu falei, então beleza. Tá tudo certo, nada. Então, enfim, esse foi um fracasso, acaba sendo, mas eu diria que acho que o que realmente me moldou e me molda assim, pro que eu tenho hoje e o que eu sou hoje são pequenos fracassozinhos que eu acho que assim, perder venda, que acontece, óbvio. No início, né, eu já empreendo há muito tempo, mas no início ter batido muita cabeça, ter errado bastante, tentado, não dado certo, ter problema com sócio, problema com produto e N coisas. Então esses fracassozinhos do dia a dia acabam moldando. Eu acho que esses fracassos moldam mais do que a demissão em si. Acho que a demissão é uma coisa pontual. Eu saí muito por cima, acho que as pessoas acabam saindo de certa forma. Mas eu diria que o somatório desses fracassozinhos, que até hoje acontecem, óbvio, erros que a gente comete, frustrações, eu acho que moldam. E um ponto assim que eu acho que molda também muito por resiliência,
né? Eu acho que assim, eu não sou muito fã da palavra, eu acho que todo mundo é resiliente, de certa forma, e para coisas diferentes. Porque o empreendedor é resiliente. Mas, sei lá, mãe de 5 filhos também é. Quem trabalha no mundo corporativo também é resiliente. Eu, por exemplo, jamais trabalharia no mundo corporativo, num ambiente de empresa grande, super tóxico. Então, eu não seria resiliente para trabalhar como CLT. Mas, assim, muita inteligência emocional, muita resiliência, saber aonde eu quero chegar, o que eu quero, o que eu não quero. Importante. Então, acho que é muito importante. Saber o que não quer, então... É muito importante, muito mais até do que o que é. Exatamente. Então, assim, eu fui... com esses sucessivos fracassos, fui me moldando para o que eu sou hoje. Parabéns. E é isso, porque não adianta também o fracasso sem um aprendizado. Né? Então, acho que o fracasso, quando é seguido de aprendizado, ele é muito rico. Sim. Porque você... Né, eu brinco que a gente vai ter fracassos inéditos. Exato. Não os mesmos do passado. Exato, né? Exato. Então, acho que quem realmente toma o fracasso como aprendizado, de verdade, vai só crescendo e melhorando. Teve uma vez que eu escutei uma pessoa falar, eu achei interessante. Ela falou assim, você não aprende quando você erra. Você aprende quando aquela situação acontece de novo e você não erra de novo. É verdade, é verdade. Aí que você aprendeu mesmo. Aí a confirmação mesmo. de que você não aprendeu. Que você aprendeu. Você não aprende quando erra, só quando você não erra de novo. Verdade, muito bom. Interessante. Agora me diz uma coisa, nos últimos anos tem algum comportamento, hábito, uma crença que você adquiriu e está fazendo a diferença positiva na sua vida? Então, pessoalmente eu tenho tentado melhorar a alimentação. Ainda estou bastante gordinho, mas emagreci um pouco. Mas estou mudando, assim, isso tá legal. A vida muda completamente. Bom, 80% é alimentação. Impressionante. Assim, eu nem estou fazendo exercício físico, poderia e deveria, mas estou meio sem tempo, assim. Mas, cara, alimentação estou tentando levar bem a risco. Então, legal. Esse é um ponto pro lado pessoal. E pro lado profissional, assim, uma coisa que eu... não que seja uma crença, assim, mas eu sempre me esforço e faço o melhor para ser muito produtivo. Então, assim, não é necessariamente uma crença, óbvio que a produtividade é você ter a crença de que vai entregar mais resultado para você mesmo, mas eu o tempo inteiro faço o que eu realmente preciso fazer, sou o máximo produtivo que eu consigo. Então, a crença de que eu preciso saber onde eu quero chegar, como que eu preciso chegar, eu vou lá e executo, assim. Então, esse é um ponto que ao longo dos anos eu fui melhorando muito. Se eu olhar minhas ferramentas do que eu preciso fazer no dia a dia, eu não botaria mais nada e não tiraria nada. Assim, tudo que está lá é realmente o que eu preciso fazer. Ah, que bom! Então, assim, isso é uma... não uma crença necessariamente, mas é exatamente o máximo de produtividade. Eu sou bastante produtivo e tento ser cada vez mais. Porque... assim, para não perder tempo de bobeira, ter tempo com o filho, ter equilíbrio na vida. Então, você tem que ser... assim, odeio retrabalho, por exemplo. Excelente. Ou fazer alguma coisa que não é para ter sido feito. Então, isso é uma... assim, eu olho para o meu trabalho, tipo, eu preciso fazer o que eu tenho que fazer mesmo. Muito bom, muito bom. Agora, me diz uma coisa. Você deve ter recebido recomendações ruins na sua trajetória. Claro que quem te recomendou aquilo, achou que era bom. Não sei se como empreendedor ou ainda anteriormente. Conta uma pra gente, uma recomendação ruim. Assim, eu já empreendo há muitos anos, né? Acho que antes, como CLT, acho que eu tive poucas recomendações ruins, assim. Acho que... talvez uma que o pessoal costuma falar e que eu não gosto, que eu falo exatamente o contrário, não trabalha tanto, isso aqui, porque esse negócio de meritocracia não existe muito. Porque, né, você trabalha pra caramba, entrega, dá o gás e depois vão promover o sobrinho, um amigo. Eu já escutei isso algumas vezes, eu nunca fiz, sempre trabalhei bastante. E eu acho exatamente o contrário. Então eram recomendações de, não precisa trabalhar tanto. Trabalhar tanto desse jeito, na hora de promover vai ser o sobrinho, então não dá esse gás. Então, na época de CLT, era mais isso, assim, recomendações ruins nesse sentido. Acho que depois, como empreendedor, as recomendações são um pouco diferentes. É mais em relação a
modelo de negócios, o que fazer, qual é o caminho seguir, se vale a pena ter um lifestyle business ou se matar de trabalhar para depois vender por milhões. E aí acabam sendo recomendações assim mais de pessoas que nunca construíram, nunca fizeram. Sério? Sério. Ou então tô indo por esse caminho aqui. Não, esse caminho não acho que seja bom. Então, e aí, mas qual é o teu histórico, assim, para dizer? Então, não tenho tido recomendações, assim, tão ruins, assim, mas são recomendações ou de pessoas que não construíram, não são críticas muito construtivas. Tem pouco valor, né? Tem pouco valor, mas eu sei filtrar hoje em dia, óbvio. Mas é engraçado, assim, às vezes uma pessoa, até com muito sucesso, assim, não, vai por esse caminho aqui. Aí você conta a mesma história pro outro. Pô, não, você tem por esse caminho. Um caminho completamente... Pô, fala aí, decide aí qual caminho que eu vou. Mas não sejam recomendações ruins. São pessoas que acreditam que é um caminho, Mas no passado, assim, como CLT, eu escutei bastante, assim. Cara, você tá trabalhando muito, não é para dar esse gás todo, não, porque no final do dia não é isso que vai fazer a diferença. E eu penso exatamente o contrário, assim. Eu acho que a meritocracia existe, não que seja... Né, você entra nas empresas, tem essas coisas de promover quem se autopromove o tempo todo, ou sobrinho, ou amigo, mas eu acho que quem entrega se destaca e, dependendo da empresa, cresce mesmo. Bem, se não crescer nessa empresa, outra empresa vai ver e vai levar. Exatamente. Você é muito mais do que aquele emprego. Claro, né? claro. Se aquele não te valoriza, você vai para o outro. Né? Eu sempre falo isso. Assim, se trabalhar para caramba não é só para a empresa que você... É para você também. Claro. Você aprende, você entrega muito mais. E se aquela não te valorizar, você vai para outro. É isso aí. Agora, quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você faz para voltar para o eixo? O seu melhor estado? Não vou falar da boca para fora, não. Mas, assim, sem foco não tem. Sem foco não dá. Acho que hoje, com a idade, né, um pouco mais avançada, assim, não dá para não ter mais foco. De novo, voltando no ponto de ser muito produtivo. Mas tem horas que você pode ficar sem foco, temporariamente. Aí a pergunta é, o que você faz para voltar pro eixo? Às vezes eu me permito, não é necessariamente o sem foco, mas às vezes eu me permito dar uma relaxada. Alguns dias, uma semana, ou quando eu viajo, né, continuo trabalhando em viagem, mas me permito dar uma relaxada. Mas assim, eu tenho muito foco no que eu preciso fazer, né? Acho que existe uma diferença entre não ter foco e dar uma relaxada, né? Eu acho que você dá uma relaxada, tem que fazer o tempo todo. Mais foco, se você... Porque assim, talvez por você ter a consciência da importância do descansar, isso, você está sempre focado. Sim. Entendeu? É. Então, talvez como você é uma pessoa muito produtiva, que já encontrou os caminhos para se manter na melhor forma de performance, digamos, né? Você consegue ter um momento de descansar suficiente para que você não fique sem foco, para que você não se sinta exausto. Sim. E aí, portanto, para você, tudo funciona bem. Porque você já ajustei os timings, né? E a sobrecarga também é um ponto que eu comentei. Assim, assim, tem semanas que eu trabalho muito mais, tem semanas que eu trabalho um pouco menos, mas o que me conforta, de certa forma, em relação à sobrecarga, é de fato assim, saber que tudo que eu estou fazendo, eu preciso fazer. Que bom. Eu acho que a sobrecarga vem muito também de quando você tem retrabalho, que você eventualmente não vê sentido naquilo, ou entra em 1 milhão de reuniões improdutivas. Aí você se sente exausto e no final do dia você fala, caramba, passou o dia, passou a semana, não fiz nada, não produzi. Aí você fica sobrecarregado e exaustivo, né, exausto mentalmente. Mas acho que no meu caso, assim, eu consigo fazer muito bem o meu horário, que, né, a estrutura do Colabora é pequena, né, não sou uma empresa de centenas de funcionários, mas enfim, a estrutura é pequena, eu consigo de alguma forma dosar meus horários e meu trabalho. Então acho que o ponto da sobrecarga é isso, assim, quando a semana é muito lotada, mesmo um pouco cansado, eu não me sinto sobrecarregado. Legal. Porque mesmo cansado, eu sei que aquilo que eu fiz naquela semana era exatamente o que eu tinha que fazer. Então, e para você fazer exatamente o que você tinha que fazer, provavelmente você teve que dizer não para pedidos que estavam fora. Exatamente. O que você ficou craque em dizer não nos últimos anos? Olha, como empreendedor e como
como empresa de produto, o que eu fiquei craque é dizer não para cliente com demanda maluca. Que bom. Ou quem não é cliente com demanda maluca também. Isso aí eu realmente, no passado, eu aceitava. Vamos embora, vou desenvolver, vou fazer, vamos junto. Hoje em dia, não. Assim, volta e meia alguém me liga, pô, eu tive uma ideia de um aplicativo. Eu falei assim, nem me conta a ideia, porque eu não vou fazer, não vou te ajudar. E de cliente também, é a mesma coisa. Assim, é difícil, porque muitas vezes o cliente quer pagar por aquilo, né? Quer dizer, muitas vezes, a maioria, né? Beleza, eu pago. Mas esse é um ponto, assim, de... Não tem nada a ver com o produto, não vou para um outro caminho. Então, isso eu não consigo te ajudar, não consigo te atender. Que bom. Isso faz muita diferença, assim. Acho que no dia a dia eu recebo, né? Tem bastante cliente, recebo... vamos fazer assim, tive essa ideia, não sei o quê. Eu consigo falar esses nãos, que eu sei que eu vou pegar a gente do time para ficar fazendo coisa que não tem nada a ver, depois eu não aproveito para o produto e os desenvolvedores vão ficar... Pé da caramba, vida. Pô, exatamente. Bruno só inventa. Nada a ver com produto, tô fazendo um negócio meio maluco. Eu já vivi uma situação como essa, que a gente dizia assim para tudo, todos os pedidos dos clientes, e aí esquece, vira um Frankenstein. Exato. O time desacredita na sua tomada de decisão. E no posicionamento da empresa também. No posicionamento, na estratégia, tudo fica em xeque. Que bom que você diz não. Eu consigo. Que bom, e pessoalmente, talvez eu não tenha tantas oportunidades de falar não, porque minha vida é mais tranquila hoje em dia. Que bom. O fato de ter mudado de cidade também me faz ter menos amigos aqui, né, do que eu tenho no Rio, obviamente. Então não tenho tantas programações, tantos convites assim para falar, não, isso eu não quero. Então quando me chamam eu vou, porque senão eu fico só em casa com meu filho, com a minha esposa. Então Entendi. tem poucos convites, eu aceito todos, porque são convites de pessoas legais que eu faço questão de sair. Legal, legal. Agora me diz uma coisa, que conselho você daria para alguém que está saindo da faculdade e entrando no mundo corporativo? Muitos. Eu acho assim, ó, tentando dividir em conselhos mais, né, você que do RH há muito mais tempo que eu, inclusive, mais hard skills e mais soft skills, né? Eu acho que assim, hard skills não tem muito jeito, tem que melhorar dentro da sua área de atuação, IA, né? Eu não sou aquela pessoa também que, nossa, ou IA ou então esquece. Também não acho que é assim, né? Mas eu acho que tem que melhorar, aperfeiçoar, estudar. Eu acho que é uma demanda cada vez maior no mercado. Profissionais que saibam usar, não só saber usar para ser mais eficiente no seu trabalho, mas que saibam desenvolver bons prompts também. Então, acho que é estudar IA. Né? Inglês, meio óbvio. Né? Então, acho que essa parte hard skill é meio óbvia. Assim. IA, hoje em dia, IA, inglês e dentro da área de atuação. Né? Só que eu acho que, né, você sabe bem também, acho que o peso de soft skills é muito maior. Sem porque se dúvida. você tem um belo de um profissional, em 1, 2 anos você treina ele sabe falar inglês em 2 anos, 3 anos, sei lá. IA em 2 anos já sabe bastante coisa e dentro da área de atuação ele consegue aperfeiçoar também. Mas uma coisa que eu falaria para quem está começando, assim, aí pensando de quando eu comecei também, primeira coisa, desculpa a palavra, mas trabalhar pra cacete. Assim, não fazer corpo mole, sabe? Não pensar, eu dou sangue pela empresa e a empresa não sei o quê, ou então não vou trabalhar final de semana, ou não vou esticar, trabalhar. Cara, vai, tem que ir, né? Se você quer chegar num lugar longe, tem gente que não quer e tá tudo bem. Mas se você quer chegar num lugar longe, acho que o primeiro ponto é trabalhar pra caramba. Mesmo coisas que você julga, assim, nossa, é meio... Né? Não faz sentido, né? Eu, por exemplo, tenho um exemplo ótimo. Teve um estágio que eu fiz, que eu fiquei 7, 8 meses, mais ou menos. Eu trabalhava num lugar e foi legal, essa empresa estava nascendo e eles me convidaram, eu era estagiário e me convidaram para ser estagiário também dessa outra empresa. Eu fui o primeiro estagiário dessa empresa. Eu fiquei ali uns 7 meses, arredondando, e eu era responsável por uma coisa, por atualizar o mapa do sistema elétrico brasileiro, de energia, né? Porque eu fiz engenharia elétrica. Então tinha as subestações, as usinas, as linhas de transmissão,
Aqui tá esse mapa aqui antigo, tem 3 linhas. Será que tem 3 mesmo? Será que não tem 2? Ou essa terceira aqui está sendo construída? Essas estações existem ainda, essas usinas existem ainda. Isso que você fazia, atualizar. Só isso. Eu fiquei 7 meses fazendo isso. Só. Eu aprendi alguma coisa tecnicamente de energia, de zero. Só que o que eu aprendi em 7 meses, assim, de fazer reuniões com pessoas grandes, mandar e-mail, pedir informação, ligar para todo mundo, fazer reunião com pessoas de outras empresas e conhecer pessoas de outras empresas. Então, eu trabalhava na EPE, uma empresa de pesquisa energética, ligava para o pessoal do ANS, de Furnas, enfim, empresas grandes. E aí eu aprendi muito a gerenciar um projetinho. Né? Então, eu falei assim, beleza, eu sou responsável por atualizar o mapa, então eu vou fazer isso bem feito. E eu fiquei 7 meses fazendo só isso. E quando eu saí, eu estava entregue. Ó, tá aqui o mapa atualizado. O mapa inteiro do Brasil inteiro. E aí tem outras pessoas que poderiam falar assim, porra, estudei engenharia, né? Ainda estava estudando na época. Pô, para ficar atualizando o mapa, fala sério, né? Então, o que você fez foi soft skills. Você desenvolveu as suas soft skills. Exatamente. Então, assim, não reclamava, pelo contrário. Hoje em dia, eu falo com as pessoas até hoje dessas empresas. Não só dessa que eu trabalhei, mas de pessoas que eu tive que ligar até hoje. E, pô, o estagiário do mapa. Até hoje eu sou o estagiário do mapa para essas pessoas. Então, assim, esse é um ótimo exemplo de que muito não bom. É só essa, vou escolher, ou não está fazendo muito sentido, eu não estou aprendendo muito. Assim, eu aprendi muito de soft skills. E se você me perguntasse, sabe entrar num sistema lá, na rede, que existe até hoje? Não sabia, não tinha aprendido. Né? Mas eu aprendi várias outras coisas. Então, voltando nessas dicas, eu acho que assim, trabalhar muito, entregar resultado, não reclamar, não ser mimizento, né, que a gente fala. Sabe, que a empresa é isso, porque não sei o quê, porque se eu der o gana, vamos me demitir. Cara, trabalha pra cacete, é assim mesmo que você vai chegar longe. Então, acho que pode parecer uma dica meio boba, mas faz muita diferença, né? A gente... Claro. Né, hoje em dia, sim, você vê os jovens tendo esses questionamentos, né, do que vale a pena fazer esse trabalho. Teve uma vez que eu contratei uma estagiária pro Colabora, né? E aí eu pedi para ela fazer uma coisa naquela semana ali, que estava, inclusive, no job script, assim, não tinha inventado nada. Aí acho que eu pedi segunda ou terça, ela falou, fizer até sexta, beleza, tá tranquilo e tal, vai fazendo devagar ao longo da semana. Chegou na sexta-feira, e aí, né? Assim, conseguiu fazer, preciso de ajuda, aquela coisa, né? Ela, não, acabei não fazendo, nem comecei. Eu falei, como assim? Resumindo, ela, não, porque eu não vi muito sentido, exatamente assim. Não vi muito sentido em fazer. Eu falei, pô, mas passou a semana inteira, né, não falou nada. Mas não vi sentido em fazer isso. E era uma coisa meio boba, assim, que fazia parte do que a gente tinha que fazer. Aí é isso, eu falei, então vai para outro lugar arrumar sentido, né? Tá tudo bem, não tem, se você não tá vendo sentido, não tem problema nenhum. Então, a gente encerra o nosso contrato por aqui, vai ver sentido em alguma outra empresa. E olha que interessante esse exemplo, né? Satisfação, eu falo, né? Satisfação é igual a realidade menos expectativa. Ela negociou a data. Chegou na data, ela não entregou. E a justificativa foi a pior possível, por quê? Porque, na verdade, ela nem começou. Porque ela não viu sentido, só que ela não renegociou, dizendo, eu pensei bem e acho que isso aqui não faz sentido eu fazer por isso, isso e isso. Se ela te convencesse disso, ok. Sim. Né? E é isso que é muito triste. É a postura, né? É muito triste, porque justamente o que faltou, né, foi habilidade de análise, comunicação, negociação. Ela perdeu uma chance incrível. Exatamente. Entendeu? Então, assim, isso que eu acho um pecado. Que bom que você está abordando esse tema, porque parece bobo para quem tem 30 anos de experiência, mas para quem está começando, não é bobo. Então, acho que assim, as dicas principais podem parecer meio clichê, mas eu acho que fazem muita diferença. Assim, trabalhar bastante, entregar resultado, parar de ficar reclamando. Sabe, beleza, pode até criticar, mas, ajuda, né? Critica construtiva. Critica, mas ajuda. É isso. A gente tá falando assim, que ela esperou até sexta-feira, e eu, e aí e tal. Esse é um outro ponto que, engraçado, até pessoas experientes... Uma coisa assim, seja organizado, né? Essa é uma outra dica.
minimamente organizado, tem o prazo lá, pô, não espera que teu chefe fale um e aí. Se teu chefe falar e aí, cadê aquele e-mail que você tinha que mandar? Pô, cara, né? Eu vejo até em pessoas grandes assim, deixando de... quando meu time lá, eu falo assim, cara, esse é o prazo. Qualquer dúvida que você precisar, fala comigo. Não interessa se está bebendo cerveja, se está trabalhando 12 horas por dia, 3 horas por dia, fechamos esse prazo. Se o prazo está ok para a empresa e está ok para você, beleza. Só que aí chega 2 dias, um dia antes ou no dia, não esperam e aí? Ó, a gente combinou esse prazo, tá aqui para você testar, ou tá aqui o relatório, a apresentação, qualquer coisa assim. Então são esses detalhes assim de comprometimento, de responsabilidade. Eu acho que isso nunca vai fugir de moda, sabe? Pode entrar IA. Gostei. Não vai fugir de moda, assim. Todo chefe vai querer que seus liderados sejam assim. Claro. E tem muito chefe reclamando de liderados que são bons tecnicamente, mas são desorganizados, não entregam no prazo, né? São as coisas... As maiores reclamações são essas, inclusive, né? É verdade. Porque às vezes, tecnicamente, você treina. Tem uma trilha de conhecimento ali de hard skill muito mais fácil. Mas o que mais tem é chefe reclamando de liderado que não... Não tem soft skills. Exatamente. Então essas são as dicas para quem está começando. Não vai sair de moda e vai chegar longe. Quem trabalha pra caramba desde cedo vai chegar longe. Não tem batata. Vai chegar longe e mais rápido. E é mais rápido. Exatamente. Boa. Agora me diz uma coisa. Teve aí nos últimos meses alguma compra de R$200 ou menos que você... Algo que fez a diferença aí na sua vida? Essa pergunta não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é Se boa. fosse de é 5 boa. mil reais, seria mais fácil. A gente poderia falar livro, né? Que é meio clássico, assim. Que normalmente é mais barato que R$200. Eu leio bastante, então... Assim, não que tenha livros que tenham mudado a minha vida. Eu acho que foi bem um divisor de águas, que é o Essencialismo. Não sei se você conhece, eu já li. Sim. Mas esse é um livro que eu gostei muito. Assim. Esse, junto com o Trabalho 4 Horas por Semana, do Tim Ferriss. Eu não li. Não que eu queira trabalhar 4 horas por semana. Quer dizer, seria ótimo, mas enfim. A meta é 0, na verdade. Mas o conceito é interessante, porque... né, o trabalho 4 horas por semana significa muita coisa por trás, né? Organização, disciplina, delegar, né, tudo que está por trás de, entre aspas, poder trabalhar 4 horas por semana. Então, esse é o conceito do livro. Curiosidade, nesse livro também tem a questão do patrimônio financeiro trabalhando por você? Tem também. Tá. Tem também, tipo, o livro é um pouco mais antigo do que IA, por exemplo. Mas, tipo, secretária, essas coisas podem otimizar teu tempo. Nem sou fã disso, mas o conceito é muito legal. Legal. Ou seja, eu acho que essa duplinha, o trabalho 4 horas por semana e o essencialismo, cara, foram 2 livros assim que me mudaram muito minha forma de olhar para o trabalho, assim, de ser realmente muito produtivo. Mesmo que tenha um dia que eu não faça tanta coisa assim, eu sei que, beleza, se eu não fiz tanta coisa assim, mas naquela quarta-feira era para fazer aquilo. Nossa, meu marido é super produtivo também. Eu acho que ele não leu Trabalho 4 Horas. Acho que eu vou ter que dar para ele. É um bom livro. Boa. E você gosta de presentear esses livros? Ou tem algum outro que você presenteie? O Essencialismo eu já dei para muita gente. Vários eventos presenciais que eu já fiz, eu distribuía, comprava, pagava no meu bolso ali, cara, lê esse livro aqui. Legal. Mas eu acho que, no geral, as pessoas não leem tanto, sabe? Eu já dei, assim, às vezes, e aí, leu? Puta, não tive tempo. Falei, não, cara, 10 minutos por dia, acho que dá, teria acabado em 3 meses, pelo menos. Mas, assim, então eu já dei bastante, continuo dando eventualmente, mas acho que as pessoas não leem tanto. Agora as pessoas realmente estão... A sensação que eu tenho é que estão lendo cada vez menos. Eu não sou um leitor assim também, nossa. 3 livros por mês também não é assim, mas 1, 2, sempre. Legal. Então, assim, essencialismo, já distribuí aos montes. Para mulheres, assim, eu gosto de dar, tipo, biografia. Já dei muito também, até em aniversário, assim, biografia tipo da Michelle Obama. Ótimo. Acho que são livros legais. O Jeito Harvard de Ser Feliz, tal, já dei bastante também. Que legal. Muito boas indicações. Tem alguns um pouco mais
técnicos, assim, eu conheço algumas pessoas que gostam muito, sei lá, de guerra ou de Segunda Guerra Mundial, então tem uns livros bons também. Você gosta também. Esse é um assunto que eu estudo, inclusive, mas já dei bastante, assim. Tem um livro que se você gosta de Segunda Guerra, lê esse livro aqui. Que aí eu dou bastante também. Mas acho que as pessoas leem, eu fico às vezes frustrado. Depois de um tempo, cara, e aí leu? Puta, não li. Eu falei, pô, cara. Então você vai começar a parar de dar. Mas já bastante, assim, livro eu gosto. Legal. Legal. Agora, para terminar, qual é a sua frase para o seu outdoor naquela avenida ou estrada que você gosta? Ai. Quem sou eu, né, também, para falar alguma coisa, mas... Ué, você é o Bruno Fisman. Enfim. Mas eu acho que, assim, olhando o mundo hoje, né, esse mundo bizarro, maluco que a gente está vivendo, cara, eu diria, assim, para as pessoas serem mais equilibradas, sabe? Seja equilibrado, seja ponderado. Em tudo, assim, vida pessoal, vida profissional, as pessoas estão mais nervosas, dentro de casa, no trabalho, as pessoas querendo matar a outra porque foi na passeada, porque é de direita, porque é esquerda, porque gosta do Lula, gosta do Bolsonaro. Independente das suas crenças, e tu precisa querer matar o outro ou qualquer coisa nesse sentido. Eu acho que é muito bom senso, assim, que falta nas pessoas. Eu diria que, assim, seja uma pessoa equilibrada, vida profissional com vida pessoal também. Acho que isso fala muito sobre burnout, por exemplo. Você sabe muito mais também do que eu nesse assunto, mas eu acho que tem um peso muito grande também em desenvolver o burnout, também do que tem dentro de casa. A minha esposa, por exemplo, é muito sobrecarregada no trabalho, é diretora de grande empresa. Assim, cansada mentalmente, aquela coisa, né, aqueles ambientes adoráveis de empresa grande. Mas assim, tá longe de ter alguma coisa a mais. É porque dentro de casa tem um ambiente, né, tranquilo, equilibrado. Então, se não fosse, com certeza ela teria. Com certeza. Então, eu sou uma pessoa muito equilibrada. Assim, raramente, sabe, essas coisas me estressam, picos de estresse, não sei o quê. Então, acho que é uma frase simples, mas seja uma pessoa equilibrada na sua vida. Teve uma vez que eu liguei para um amigo também, eu comentei com ele, falei, cara, para de ficar brigando por política, para de ficar falando só sobre isso, tudo é isso, né? Qualquer coisa é psicólogo, não, porque também o pessoal, né, faz o L, né? Falei, cara, não é só isso, tipo, a vida não é só isso, para de falar, cara, sobre isso, para de brigar com as pessoas, eu liguei para ele para falar. Então, assim, seja uma pessoa equilibrada. Eu acho que essa é uma dica, assim, falta equilíbrio, falta bom senso, falta as pessoas ponderarem. Agora, você falando da sua esposa, eu lembrei que embora desde 17 eu já trabalhava híbrido. Nossa. Desde 17, mas era um dia só na semana. Uhum. Mas eu trabalhava híbrido desde 17. E nos outros 4 dias da semana, quando eu entrava em casa, eu pisava em casa, eu falava para minha mãe e do meu filho, é só pisar em casa, eu mudava. Era como se eu literalmente pisasse em casa e assim... A energia mudava. E eu falava, gente, como eu queria, né, nos outros 4 dias, entrar em casa na hora do almoço. Uhum. Porque eu recomporia a minha energia para o resto do dia. Sim, só que era em Alphaville, ambas as empresas que eu trabalhei nesse período, de 17 a 23, então não tinha essa opção de voltar para casa. Uhum. Mas como é importante, né, no seu caso, né, o ambiente familiar ser um ambiente que dá o equilíbrio necessário. Né? Claro, o ideal a gente tem em todos os ambientes, né? Claro, mas quando não tem, um que compense o outro, de alguma forma. Mesmo em ambiente profissional, assim, falta muito bom senso. Muita calma também, muita inteligência. Pessoal, inteligência emocional. Eu fico brincando. Teve um dia que eu conheci um professor de inteligência emocional, né? Quer dizer, um palestrante. Aí conversando com ele e tal, e aí eu descobri que ele não é casado, não tem filho e nunca ficou no cheque especial. Aí eu falei, você não pode ser palestrante de inteligência emocional. Cara, pra mim não passa credibilidade nenhuma. Bem, infelizmente, tem muita gente ensinando algo que nunca viveu. Que nunca viveu. Mas, de fato, a inteligência emocional é super importante, até porque não existe o controle emocional. Todos nós sentimos emoções. Sim, a questão é o que a gente faz com elas. Exato, né? Então, a gente precisa desenvolvê-las. Mas desenvolver
a inteligência emocional para lidar com as emoções. Sim. Mas acho que é isso. Acho que a frase... Adorei. Seja equilibrado. Simples e prático. Seja equilibrado. Resolve. Isso ajuda bastante na vida. Cara. Muito, Se o mundo fosse muito. mais equilibrado, não teria É verdade. a vida Seria que a bem gente mais tem. leve. Seria bem mais leve o dia a dia. Seria. Bruno, muito obrigada por você estar aqui Imagina, batendo ponto. eu Adorei que bater o ponto agradeço. com você. Eu Quer que fazer algum agradeço. último comentário? Não, acho que juntando as coisas que a gente falou aqui, assim, ser equilibrado, trabalhar pra caramba, entregar resultado e ser feliz, cara. Viajar, Curtir a família. curtir a família, ter esse equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Eu sei que é difícil muitas vezes, obviamente, mas eu acho que quando dá, tem que ser. É isso aí. Então é tentar, cara, viver da melhor forma possível. Isso é a minha busca constante, assim. Ser muito produtivo para trabalhar menos, que não significa trabalhar mal, né? Exatamente. Trabalhar menos não significa trabalhar mal, significa fazer exatamente o que precisa ser feito e curtir a vida, cara. É isso porque aí. Muito bom. Não dá para ser estressado, não. Bom, com certeza, com certeza. É isso. Muito obrigada. Valeu. Valeu, obrigado de novo pelo convite, foi ótimo. Valeu. Até mais.